Nesse vídeo, farei uma demonstração a respeito da ferramenta do Flexcel, que é utilizada para a geração de relatórios, exportando os dados diretamente para o Excel. Ele está disponível aqui na busca rápida, gerador de relatórios. E nessa tela você tem um ambiente de desenvolvimento desse tipo de relatório. Você pode diminuir um pouco esta aba de ferramentas para localizar os principais componentes que serão utilizados. Inicialmente eu sugiro que você faça no SQL as consultas que serão utilizadas na montagem desse relatório. Por exemplo, eu tenho uma tabela que será feita uma consulta a respeito da categoria de produtos de estoque, a quantidade que eu tenho desta categoria e qual o valor de estoque que eu tenho desta categoria. Ela será utilizada para montar um gráfico e também servirá de tabela master para um segundo relatório. Veja que este código está feito e aprovado. Eu tenho o total das categorias, a quantidade de itens de estoque de cada categoria e o valor de estoque acumulado dessa categoria. Uma segunda tabela, que será usada como detalhe, fará uma consulta semelhante, nesse caso da categoria 99. Onde eu discrimino os códigos dos produtos, a descrição, saldo real, custo médio e valor de estoque. Vamos primeiro copiar essa primeira tabela, voltar aqui no Corp, e vamos incluir esse T-Corp Carry. Vamos organizar um pouco a tela para facilitar. E aqui nós temos a consulta que será executada. Posso trocar o nome do componente para categoria. E se eu quiser fazer um teste para ter certeza que esta consulta está funcionando corretamente, eu posso colocar um T-Data-Source, ligá-lo à categoria que foi criada, e um TDBGrid, fazendo ligação ao Data Source. Posso aumentar a tela e ativar essa primeira tabela. Veja que ativada, ela me responde com as mesmas informações que estavam previstas lá no SQL. Vamos salvar esse relatório. Eu posso também fazer a consulta já com seu detail. Para isso, vamos voltar ao SQL, selecionar a consulta do detail, incluir um novo T-Corp Carry, informar o SQL dele. Só que vamos substituir essa categoria por esse parâmetro categoria para fazer a vinculação com a primeira tabela. Essa tabela então será a detalhe e ela deve estar ligada à primeira pelo Data Source. Podemos fazer um teste também colocando o Data Source para ela, vinculado à tabela detalhe, e incluir um TBGrid vinculado ao Data Source 2. Vamos ativar também essa tabela detalhe. E pronto. Temos as mesmas informações que foram obtidas lá na consulta do SQL. Isso significa que as consultas que foram criadas no Copy Carry da categoria e do detalhe estão bem feitas. Isso diminui a possibilidade de erros e de falhas na avaliação e na geração do Excel. Tendo certeza que essas tabelas funcionam, eu posso excluí-las. Desta forma, eu preciso apenas da consulta da categoria, um data source para ela e a consulta do detalhe. Eu posso incluir então um botão
para fazer a geração do relatório. E no evento, eu precisaria escrever um código. Eu preciso abrir a tabela da categoria, abrir a tabela do detalhe, adicionar a tabela categoria conforme a tabela que foi aberta, e adicionar a tabela detalhe conforme ela foi aberta. Agora precisamos incluir um relatório aqui no Excel. Para isso, vou fazer primeiro um demonstrativo da planilha do Excel de como que pode ser montada para demonstrar essa categoria, um gráfico e o relatório do detalhe. Vamos salvar esse código e abrir o Excel. Aqui no Excel eu posso ter a primeira pasta com as categorias, tendo o código, a quantidade e o valor do estoque. Só para um exemplo, posso ter a categoria 1, 2, 3, as quantidades 10, 20, 15, e o valor do estoque de 1.000, 1.500 e 3.000. Eu posso formatar para que ela faça por número, sem casas decimais e separador de milhar, o valor do estoque com o número, duas casas decimais, um negrito, a coluna corrigida, o valor da categoria um pouco maior, e com isso eu já poderia fazer um gráfico, selecionando, por exemplo, essas duas informações, inserindo um gráfico, mas ele não formatou como eu esperava. Pronto, agora temos a quantidade de cada um dos itens. Eu posso formatar esses dados para que a legenda seja o código do item. Ok. Então, se eu tiver um código aqui 2531, ele mostrará corretamente o nosso gráfico. Um segundo relatório seria relatório de estoque, onde poderia ter a categoria, e depois ter o código do produto. Vamos colocar ao lado o código do produto, a descrição e o valor. Vamos aumentar essa coluna, aumentar um pouco mais essa. Um exemplo seria um código 1, a descrição produto X e o valor de 1.000. Vamos formatar para que aqui mostre também no valor numérico, com casas decimais. Um negrito. E um destaque aqui para o título. Esse modelo da planilha será utilizado lá dentro do relatório. Então podemos salvar como
E no formato do arquivo, vou gravar ele como pasta do Excel 2003, XLS. Salvo o arquivo, eu fecho o Excel e aqui eu acrescentarei o arquivo. Então posso clicar em mais, localizar o arquivo criado e ele estará aqui. O que eu preciso agora é informar os campos que estão aqui dentro do nosso Excel. Então clico 2 vezes. É importante que você tenha o Excel fechado na sua máquina, porque senão ele pode confundir o Excel que você está abrindo com o Excel com outras planilhas, tá? Voltamos aqui e nós temos os campos com as categorias, valor e quantidade de valor de estoque. Vamos arrastar este campo para cá. Então nós temos que a categoria, informação. A próxima informação é a quantidade. Então arrastamos a quantidade para cá. E a outra informação será o valor do estoque. Essas outras duas linhas são desnecessárias. Aliás, eu preciso só de 2 linhas. Uma principal, onde teremos as informações, e uma segunda que poderá ficar oculta. Mas é necessário para que o gráfico do Excel não se perca com relação às linhas que ele está utilizando. Então vou ocultar essa linha 5. Ou por enquanto, vou deixar em aberto para que você possa visualizar ela no gráfico depois. Informado aqui nós teremos os valores de categoria, eu preciso selecionar onde serão preenchidas essas informações e aqui em fórmulas informar o novo rótulo. Nesse caso será underline, underline, categoria, underline, underline. Então, ok. Salvo o Excel. Fecho ele. E aqui ele perguntará se deseja atualizar ele do anexo. Eu confirmo que sim. Dessa forma, eu já posso salvar e mandar rodar. Ao clicar em gerar, ele abrirá uma tela pedindo a confirmação do nome do arquivo. Eu posso salvar com o mesmo nome, sem problema. E aqui eu tenho o Excel já com as informações preenchidas e o gráfico montado. Você veja que é uma coluna que está sobrando aqui no final. É por causa dessa última linha. Eu posso ocultar ela. E aqui no gráfico eu teria as colunas apenas das categorias informadas. Então lá na planilha original eu posso ocultar essa aqui. Então vamos fechar esse arquivo. Fechar aqui. Editar novamente o arquivo fonte. Ocultar essa linha 5. Salvar. Fecho. Atualizo ele nos anexos. Sempre salva para depois executá-lo novamente. Pronto, veja que o gráfico agora ficou correto, sem aquela coluna sobrando. Vamos tentar fazer agora o relatório com as informações mestra e detalhe. Abrimos o fonte. A planilha 2. E aqui localizamos que a categoria da tabela principal deverá vir para cá. E as informações a respeito da tabela detalhe virão para essa parte. Código do produto, a descrição e o valor do estoque. Ok. Agora um detalhe importante. Para as informações de detalhe, eu posso selecionar a linha inteira, fórmulas e definir o nome para ela. Nesse caso, será detalhe. Mas a categoria, que é o registro mestre,
ela deverá englobar não somente a linha 4, mas também a linha 5 e a linha 6. Então você formatará toda essa tabela com o nome, categoria e OK. Uma forma de contornar esse problema seria duplicando essa planilha. O Excel permite que você faça uma nova planilha e ele duplique o nome. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova planilha aqui. Nessa planilha eu não preciso do gráfico. Eu não preciso dessas informações. E eu posso utilizar esses dados aqui. Tem uma tabela oculta. Vamos exibi-la. Excluímos essa planilha. E veremos como estão os nomes. Na fórmulas gerenciador de nomes, eu tenho então a categoria que está na planilha 2. E ela fala a respeito da linha A4 até a C4. Veja. Eu preciso aumentar essa configuração aqui. Então apago e seleciono da 4 até a 6. E esta outra de detalhe, eu preciso reconfirmar ela. Nesse caso, a linha 5. Vamos colocar uma cor para que você possa observar a diferença. Então no registro mestre, ele ficará com a cor amarela. E no registro detalhe, ela ficará com a cor verde. Ok? Salvamos. Fechamos. Atualiza ele nos anexos. Salvamos o relatório e executamos ele novamente. Veja, a planilha 1 continua mostrando o relatório como eu precisava, o gráfico continua funcionando bem, e na planilha 2 agora eu tenho os registros mestres que estão em amarelo, nesse caso a categoria 10, 30, 50, 70, e os registros detalhes estão em verde. Se eu precisar fazer uma totalização dessas informações, eu posso usar essa linha adicional que foi criada. Vamos fazer um exemplo. No Excel, eu poderia fazer uma simples soma dessas informações. Ok? 127.000 do código 10. Fecha com os 127.000 do código 10. Mas eu preciso fazer com que todos os relatórios, ou que todas as categorias sejam totalizadas. Então eu voltaria ao meu fonte. Eu posso adequar um pouco melhor a questão da largura das colunas, para que da próxima vez ela já venha correta. A questão do valor. Posso organizar melhor também os alinhamentos. E aqui eu deverei incluir uma nova coluna, uma nova linha. Onde eu farei a totalização igual a soma, selecionando esse grupo. Observe que eu precisei selecionar duas linhas para que a fórmula do Excel não se perca depois na hora de fazer a conversão do relatório. Atributo de negrito. Posso ocultar essa linha. Voltamos aqui na planilha. Salvamos. Fechamos. Atualizamos os anexos. Salvamos o relatório novamente e executamos ele.
Ok, a planilha 1 contém o gráfico e a planilha 2 contém o relatório com extra detalhe com os totais apurados. Veja que aqui ele apurou corretamente os 127 mil, 5 mil. Perfeito. Com isso concluímos o vídeo a respeito do uso da ferramenta Flexel.